Bem-vindos ao nosso primeiro podcast, Mulheres de Fé. Um sonho que hoje para mim está se tornando realidade. Não é apenas um podcast, mas também uma forma de Deus falar com mulheres que já passaram pela mesma história que eu e muitas mulheres que passarão por aqui. Esse projeto nasceu no meu coração há muito tempo atrás. E este ano é um prazer dividir com vocês a concretização deles. E através da sua vida, o Senhor pode restaurar o seu lar, os seus amigos, a sua família. Então vem com a gente nesse projeto e acompanhe todas as semanas as mulheres de fé que passarão por aqui. Bom, hoje eu estou aqui com a minha pastora, a pastora Raquel, e para mim é um prazer ter ela como primeira convidada no nosso podcast, né, pastora? Eu sempre falo para os meus seguidores o quanto a vida dos pastores é importante na minha vida. E eu quero que a pastora fale um pouquinho com o pessoal, se apresente um pouquinho. Quem é a pastora Raquel? A pastora Raquel, ela é uma improvável, que hoje ela foi resgatada pelo amor imensurável desse Senhor Jesus. Amém. A Raquel hoje é uma mulher transformada, que tem como prioridade o reino do céu. Amém. Né? Hoje nós temos vários filhos espirituais, né? E para nós isso é um presente de Deus. Né? Sou casada com o pastor Valdeci há 17 anos, né? Sou pastora junto com ele no Ministério Maranata, né? Há 7 anos. E o que eu tenho a dizer é assim, que a graça do Senhor é ela que eu falo hoje, que resume quem é a Raquel. Amém. Né? A graça. E quando foi que a pastora se apaixonou por Jesus? Quando foi que a pastora veio para Deus? Como foi esse processo? O meu processo, ele começou no início do meu casamento, né? Em 2009. Foi quando eu, de fato, conheci esse amor de Jesus. Apesar que eu cresci num lar cristão, né? Mas não é só o crescer, né? Você precisa querer conhecer a esse Jesus, né? E eu fui conhecer, de fato, quem era esse amor da minha vida no ano de 2009, que foi quando nós, então, ali nos entregamos, né, ali de corpo, alma, espírito ao Senhor Jesus. Né? Então, assim, nós já estamos nessa caminhada e eu posso te garantir uma coisa, que foi a melhor decisão da minha vida. Né? Desde 2009 e até hoje, 2024, que eu estou na presença do Senhor. Amém. Firme, forte, lógico, com altos e baixos. É isso que eu ia te perguntar, como foi esse início, né? Porque o que mais a gente vê hoje em dia são as pessoas que entram e saem da igreja, né? Porque, na verdade, ser crente, servir a Deus não é só ir na igreja. Mas nós vemos que muitas pessoas entram e saem, parece que ficou mais difícil servir a Deus, né? Sim. Então, como que foi esse início seu? Você permaneceu todo esse tempo com o Senhor? Teve idas e vindas? Como que foi esse processo? De 2009 até 2012. Permaneci fiel, sim. Não saí, não tive nenhum escape, assim. Mas em 2012, foi onde que houve uma queda, né, ao meu respeito, a minha vida com o Senhor. Né? E devido a muitos problemas, né, tanto espirituais quanto problemas conjugais, que foi o principal, né, alvo aí, motivo, de fato, da queda. E quando eu retornei, eu fiquei 3 meses afastada, né, da casa do Pai, e literalmente querendo ficar afastada do Senhor também. Porque quando você está longe da casa, é difícil voltar, né? É difícil voltar. Né? E uma coisa assim que eu sempre falo para as pessoas, Jéssica, é o seguinte: no momento da minha queda, que tudo aconteceu em 2012, quando eu voltei, eu não me importei com as pessoas. Eu falo que a maior dificuldade hoje de se permanecer é mais de nós nos importarmos com o que vão falar, com o que vão dizer. É o diferencial de antigamente para hoje, Isso. né? Antigamente, A aceitação. Cristo, né? Hoje as pessoas precisam da aceitação, né? Então, muitas pessoas hoje, eu acredito, sim, que elas não permanecem, não só por causa de ataques espirituais, porque também existe, mas também pela própria igreja, né, de não ter aquele acolhimento.
os líderes pastorais também, que cumprem um papel muito importante, principalmente, né? Eu sempre falo isso até para a pastora, o quanto foi importante a comunicação dos líderes comigo no momento em que eu mais precisei, né? No momento que a gente está mais fraco, quanto é importante o líder espiritual estar lá conduzindo a gente, né? Ajudando. Exatamente. Eu falo que hoje ser pastores não é apenas você estar numa congregação. Não é um título, né? Não, não é um título. cargo. Uhum. Né? É você, de fato, renunciar à sua vida, Uhum. renunciar aos teus sonhos, renunciar ao teu tempo para viver para outras vidas. Sim. E você também se pôr no lugar, que é o que falta muito para os líderes hoje. Uhum. Né? É a empatia, você se pôr no lugar da pessoa. Né? Nós não somos Deus, né, que vai julgar. Uhum. Né? Nós estamos aqui para apacentar. O verdadeiro pastor que tem o ministério de pastorear. Que o que é ser um pastor? O que é ser uma pastora? É você cuidar, é você amar, independente, Jéssica. Se nós seremos traídos, se nós seremos abandonados, porque acontece muito. Que é o amor de Jesus, né? Por nós. Ele não nos abandonou. Ele não nos abandona. E ele falou que seja como eu sou. Uhum. Né? Então, assim, o pastoreio hoje, ele é muito importante quando se vivido na prática. Sim. E nessa, que a pastora falou que teve a queda, né? A pastora ficou um pouco afastada de Deus. Porque quando a gente fala em pastora, a gente imagina que a vida é mil maravilhas, né? Sim. É uma mulher maravilha. Nunca errou, nunca fez nada de errado, nunca saiu, nunca voltou, é a santa. E ela passou, né, adversidades como todas nós. Então, a pastora ficou esse tempo fora. E a volta, como foi? Não só para a pastora, né? Não só no seu espiritual com Deus, mas as pessoas, né? Como a pastora falou, a aceitação. Como foi isso para se voltar a Deus? Foi fácil? Não. Nunca é, né? Não. Você sempre vai ter a rejeição. Né? Mas quando você tem a certeza de que o Senhor, Ele não te rejeita, nada te abala. Né? Por isso que nós temos que ter uma convicção e um foco, Jéssica, somente no Senhor Jesus, senão a gente não permanece. E a volta não foi fácil. Teve vários momentos de querer desistir de novo, teve. Né? Eu fiquei de banco 1 ano e meio. Nossa. Né? Então, para quem pregava, para quem cuidava de gente, então para quem tinha uma vida muito ativa, isso foi, meu Deus, né? Algo terrível. Né? Mas eu entendo também que, é que nem eu sempre falo, para cada ação vai ter uma reação. Jesus perdoa, mas tem as consequências. Tem as consequências. Né? Não é porque o Senhor ele é longânimo, ele é amor, mas ele é uma justiça. Então, a partir do momento que você faz algo errado, que você peca, você vai ter consequências. Não tem como. Né? E para mim foi um crescimento também. Eu amadureci muito. Né? Hoje, os meus pensamentos são totalmente diferentes. E eu falo para você que foi preciso mesmo passar por isso. É um processo, né? 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 Para hoje eu ser a pastora, a mãe espiritual, a conselheira que eu sou hoje. Porque hoje eu tenho convicção do que eu falo para você, do que eu falo para fulano, do que eu falo para ciclano. Entendeu? Para que vocês não passem onde eu passei. Não façam o mesmo, né? Não façam o mesmo. E deixa eu perguntar uma coisa que eu acho que muitas das mensagens que eu recebo e também o que eu já passei. Traumas de infância, mulheres que às vezes têm traumas de abuso e muitas coisas assim pesadas. Eu sempre senti que Deus tinha culpa, né? Por que Deus permitiu eu deixar passar por tudo isso? Por que Deus permitiu eu passar por abuso? Por que Deus permitiu eu passar por uma tentativa de feminicídio? Por que Deus permitiu sempre colocando a culpa em Deus? E eu acho que isso interfere um pouco na gente permanecer em Deus, né? Porque a gente fica jogando a culpa nele, a gente fica revoltada, rebelde. O quanto isso interfere na vida com Cristo, principalmente na vida da mulher. Vou usar o exemplo da mulher porque eu acho que nós somos mais sentimentais, né? Mais difícil pra gente. O quanto os traumas de infância interferem na vida de uma mulher com Deus, no lar, numa vida com seu marido, com seus filhos, o quanto esses traumas interferem na vida de uma mulher. E se já interferiu na vida da pastora também. Já interferiu muito, muito mesmo. Né? Eu com 9 anos, né, eu sofri, né, abusos, né? E foi assim, traumas terríveis, né? A ponto de querer mudar até a minha forma de ser, né? Mudar o meu jeito, né? Porque Deus me criou para ser quem eu sou. Sim. Né? Mas por conta dos ataques, por conta das coisas que nos acontecem,
né, muitas vezes nós perdemos a característica de Cristo, né? E os traumas, eles são terríveis. Só que a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que quando nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, todos os nossos temores, sabe, tudo que nos prende, nós iremos ser livres e libertas. E essa liberdade, ela não está comissionada somente a mim, ela não está comissionada somente a você, ela está comissionada a todas as mulheres. Basta, de fato, né, cada uma querer viver esse processo do quê? De cura, de restauração, de deixar de fato com que o Senhor vá lá naquele passado, há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Tem mulheres que hoje estão com 70 anos, 80 anos e está sofrendo. É uma trauma de infância, né? Aí ela é amargurada, é uma mulher que não consegue amar, é uma mulher que não consegue esboçar sentimento nenhum, mas não que ela não tenha, é que as feridas nos impedem de amar. Né? A gente se arma para que ninguém chegue perto. Então é necessário, sabe, nós sermos curadas por completo. Pastora, é possível? É possível. Eu estou aqui. Eu também. Nós estamos aqui para provar para vocês que Deus, Ele pode sim te limpar, te curar, independente do que você tenha passado. Se nós pararmos aqui para contar a nossa história em detalhes, além da gente chocar todo mundo, provavelmente você vai achar que seu problema é até menor que o nosso, né? Tem muitos problemas maiores. Mas nós estamos aqui sorrindo, dando o nosso testemunho. Sim. Não é demagogia, não é para ganhar biscoito, porque a gente não precisa disso, né, pastora? Mas é para gerar o testemunho que o Senhor provou nas nossas vidas, né? Foi para isso que nós passamos por esse processo, para que hoje nós estivéssemos aqui, para que Deus curasse outras mulheres através da nossa história. Exatamente. E é o que eu sempre digo, né, em aconselhamentos, né, que você só tem propriedade num assunto se você viver. Só pode curar quem já foi curado, né? Tem lógica. Senão é uma mentira, é uma farsa. Né? Então você entra num lugar que não é nem teu. Então agora, quando você tem propriedade de falar sobre cura, de falar sobre traumas, de falar sobre perdão, é libertador. Sim. Porque a pessoa vai te olhar, ela como... Aqui tem muitas mulheres que estão nos ouvindo e falam, nossa, é possível. Então eu posso sair dessa cadeia. Eu posso sair dessa prisão. Né? E vir para uma nova vida. Né? Nós estamos em 2025. Né? Já, né? Coisas novas. Né? Temos que ter uma mentalidade renovada em Cristo Jesus. Sim. Filipenses nos diz sobre isso. Né? Então, mas o caminho não é fácil. Não. Não adianta eu falar para vocês que vai ser fácil, não vai ser. E até mesmo a pastora tocou num ponto importante sobre o perdão. A gente já até vai falar sobre isso. Mas eu queria falar sobre mais uma coisa antes. Ontem na nossa reunião a pastora falou a respeito do seu pai, o quanto foi importante o seu pai servir a Deus, né, te ensinar no caminho e tudo mais, quanto foi importante nos seus momentos mais difíceis. O quanto é importante um lar onde tem uma mulher ali buscando, né, por Deus, uma mãe ou um pai, o quanto é importante ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Porque com certeza isso não vai, tem muita gente que fala, mas filho de crente não é crente, né? Não, isso não significa que ele vá servir a Jesus, não é uma certeza. Mas a gente tem a certeza que nos momentos em dificuldade, nos momentos que ele em se afastar, ele vai se lembrar daquilo que ele foi ensinado. Então, quanto é importante, né, os pais seguirem a Cristo para ensinar a criança no caminho que deve andar? Exatamente, Jéssica. A palavra do Senhor mesmo nos diz, né? Ensina o teu filho o caminho, né, para que quando ele crescer, ele não se desviar. Isso. Então, ou seja, se caso ele desviar, ele vai saber o caminho. Mas se um lar onde você não ensina esse caminho, que caminho é esse? É a palavra de Deus. É você ter um tempo de qualidade com seus filhos. É um exemplo, né? E na atualidade hoje não se tem. Está muito escasso hoje uma mãe sentar com seu filho para poder falar de Jesus, para poder contar histórias do Senhor, né? Hoje os lares você vê guerras, brigas, disputa, né? Eu faço mais, você faz menos, né? E tudo isso são exemplos. Eu sempre falo, Jéssica, que os filhos é o nosso espelho. É o nosso espelho. Né? E eu, assim, é lógico que eu nunca, jamais vou tirar a glória de Deus da minha vida. Mas o canal para eu estar onde eu estou foi meu pai. Ele foi meu maior intercessor. E é tão bonito a gente ver isso, né? Nossa. Ter essas lembranças. Ontem estava conversando com a pastora ali no nosso café
E eu achei tão bonito o modo que a pastora falava do seu pai, né? Mesma coisa eu quando eu lembro da minha mãe. As lembranças que eu tenho da minha mãe é ela me levando para a igreja, ela indo para a escola bíblica dominical. Quando eu nem entendia o que era jejum, minha mãe me levava para a escola dominical aos domingos de jejum. Depois a gente saía almoçar. E hoje eu entendo o quanto isso foi importante na minha vida. Então, você que está aí na sua casa, imagina daqui a alguns anos, você que tem filho pequeno, filho adolescente, imagina daqui a alguns anos a sua filha ou seu filho contando para os seus netos as lembranças que ele teve, vendo você clamar pela sua família, vendo você orar, vendo você buscar, apesar de tudo isso. Né? E eu achei muito bonito ontem a pastora falando a respeito do seu pai, como é bonita essa lembrança e o quanto você sabe que ele intercedia por você, né? Quanto Muito, isso foi importante. Muito. Eu falo que a Bíblia vai falar que a oração de um justo ela é poderosa, Jéssica, em seus efeitos. Né? Sim. E meu pai, ele era um justificado nato do Senhor. Né? Então, enquanto eu estava me drogando, me prostituindo, fazendo tantas coisas ruins nas madrugadas, o meu pai estava de joelho. Meu pai, eu chegava, ele estava orando por mim. E ele só ia dormir quando eu chegava. Né? E o meu pai, ele vem de uma denominação muito complicada. Mas, porém, o meu pai, ele nunca impôs. Ele nunca colocou Jesus na minha goela. Entendeu? Empurrar. Não. O meu pai, ele sempre demonstrou Jesus na vida dele. É o exemplo, né? É o exemplo. É o amor. Ontem ainda eu estava conversando com um dos nossos filhos e eu disse a eles assim, eu falei assim, gente, o meu pai, o pastor Valdeci falou, né? Olha, o seu Gerson, ele foi direto para o céu. Daí eu falei assim, não tenho dúvida, eu tenho certeza que ele foi. Porque meu pai, Jéssica, quando me conheço por gente, até o dia que o Senhor o recolheu, eu nunca vi meu pai falando de alguém. Meu pai nunca falou de ninguém. Meu pai nunca denigriu ninguém. Eu que ficava brava com ele, com algumas pessoas. E ele falava, filha, a gente não pode ser assim. A gente tem que ser diferente. Nós cristãos somos diferentes. Somos. Então, aquela calmaria, sabe? E aquela sinceridade dele me constrangia. Né? Por mais que eu não tinha conhecimento de quem era Jesus, né? Eu estava apenas ouvindo, né? Assim como o Jó disse, né? Eu te conhecia de ouvir falar. Né? Então, eu só ouvia falar de Jesus, mas eu não tinha intimidade com ele. Mas quando eu conheci Jesus, eu tive intimidade, eu entendi o que meu pai estava passando para mim. Que é o que hoje eu faço com aqueles que se achegam até a mim. Né? Passar esse amor de Jesus de uma forma maravilhosa. Sim, e a pastora falando sobre calmaria, que a pastora via nele, é o que a gente conversou ontem. Estar com Deus não é uma vida, um mar de rosas. Não. Sempre costumo falar, não é um comercial de margarina onde está todo mundo sorrindo. Né? Mas o diferencial é essa calmaria, é essa certeza que mesmo com os problemas desse mundo, nós temos uma paz. Né, de deitar a nossa cabeça no travesseiro e ter uma paz que Deus está cuidando, não ter aquele desespero, né? Eu vejo as pessoas do mundo, às vezes tiram a sua vida, às vezes ficam naquele desespero de não ter paz, de não conseguir dormir. Exato. Essa é a diferença, né, de estar com Cristo, a paz que a gente sente, né? Não tem nem palavras para dizer, né? E você desfrutar dessa paz em meio à guerra, meu Deus, você olha assim, é como eu sempre falo uma frase, né? A gente está confundindo o inimigo. Enquanto ele quer que você se descabele, que você xingue, que você chuta o cachorro, o papagaio, aí você está lá, Senhor, eu te adoro. Né? E você ainda consegue passar essa paz para outra pessoa. E ele vai jogando as brechinhas, né? Para tentar tirar a nossa paz, né? Com certeza. Pastora, quem é Jesus para você? Jesus. Se você pudesse resumir assim, o que ele é na sua vida, o que ele representa na sua vida hoje? Tudo. Tudo. Jesus é meu amigo, Jesus é meu esposo, Jesus é meu pastor. Jesus é minha base, Jesus é minha força. Jesus é meu salvador. Jesus é aquele que está me esperando, está te esperando. Um grande banquete. Amém. No reino celestial. E a sua conexão com ele, eu sempre vejo que a pastora fala de Jesus assim, como se ele fosse realmente um amigo, né? Ah, o cheiroso, né? O amado, o cheiroso, eu gosto quando ela fala cheiroso. E às vezes, eu até vejo as crianças falando, né? Mas eu não sei orar. Eu não sei como ora, eu não sei fazer uma oração. Até mesmo quando eu recebo mensagem de algumas mulheres, elas falam, eu não sei orar. E a gente entende que falar com Deus não é uma oração elaborada. Não. Né? É algo de sentar e falar, senta aqui, papai, vamos conversar. Do mesmo jeito que nós estamos conversando aqui. Não é isso? Exato. Como você acha que essa conexão das pessoas de falar com Deus precisa fazer uma coisa elaborada, precisa, para as mulheres que nos acompanham agora,
que ainda não sabem, né, como fazer essa conexão com Deus, como eu vou falar com Deus, como eu vou começar. Porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo que já foram, às vezes, evangélicas, né, tem dificuldade de voltar, mas tem muitas pessoas que, às vezes, nunca entraram numa igreja, não sabem como fazer uma oração, não sabem como criar essa conexão com o Pai. O que a pastora tem, assim, para falar para elas? Olha, para você falar com o Pai, é muito simples. Você não precisa de ter uma teologia, né, que já foi imposta para nós isso, né? Não precisa ser santo, né? Não precisa ser santo. Você não precisa estar dentro de uma igreja, né? Porque o Senhor, Ele vai te ouvir em qualquer lugar que você está, né? É lógico, lugares e lugares, tem alguns... Calma aí, né? Calma aí, não são todos, tem algumas exceções. Mas é você conversar, é você estar... Um exemplo, você está conversando com você mesmo. Você entrou no teu carro, está na tua sala, está ali lavando a sua roupa, fazendo comida, um exemplo, você está conversando. Né? Você está falando. E com quem você está falando? Eu falo com o Senhor. Né? Então, eu acredito que você também. Né? E Então, Ele sempre ouve, né? Ouve. Ele sempre ouve. Tanto as palavras de bênção quanto as palavras de maldição. Quantas palavras de maldição. O cuidado com as palavras, né, pastor? Acho que é muito importante você falar isso também. Sim. Sobre o cuidado com as palavras. As nossas palavras, ela tem um peso muito grande no mundo espiritual. Né? A nossa boca, a nossa fala, ela tem tanto poder para matar uma pessoa quanto para restaurar. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente as mães. Né? Eu sempre alerto as mães, sabe, a ter uma paciência, a pensar antes de falar. Né? Porque dependendo da fala com que você fala, você está amaldiçoando o teu filho. Você está amaldiçoando a tua filha. Né? Então, se a gente for ver lá a história de Esaú e Jacó, né? Antigamente, a bênção do Senhor era através de palavras. Né? Então, o pai tinha que pronunciar a palavra. Né? Mas Esaú não quis nem saber das palavras. E trocou, né, para um prato de lentilhas. Né? Pelo que o mundo oferece. Né? Em contrapartida, Jacó tomou posse da bênção do Senhor. Através do pai dele. Então, assim, é muito sério. E não só pais, qualquer pessoa. Né? Tanto que você, um exemplo, a minha fala com a Jéssica, a minha fala com um vizinho, eu tenho que tomar cuidado das minhas palavras. Porque eu posso estar sentenciando essa pessoa. E tudo que vai, volta. Né? Todo bem que a gente proclama, volta para nós. Todo mal também. Todo mal também. É aquilo que eu falo, é a colheita. Né? Você que vai definir o que você vai colher. Só que você tem que ver qual que é a semente que você está na mão. Sim. Tem a ruim, tem a boa. E pastora, eu recebo muitas mensagens de mulheres falando assim, Jéssica, como você conseguiu se firmar com Deus, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre tive idas e vindas. Como eu já falei, dessa rebeldia que eu sempre teve por achar que Deus tinha a culpa de tudo que aconteceu comigo. Então eu não conseguia me firmar na igreja. E sempre que eu ia, dava uns dias, eu já não conseguia ir mais. E aí depois para voltar fica ainda mais difícil. E tem vezes que eu escuto frases assim, mas não precisa ir para a igreja para ser crente. Não precisa ir para academia para você ficar com uma saúde boa, né? Não precisa ir para academia para você ficar com um shape malhado. Não precisa ir no médico para você se tratar de uma doença. É a mesma coisa. Você não vai fazer o seu culto a Deus dentro de casa. Então a gente precisa de um local para a gente ter aquele momento de qualidade com Deus, né? Totalmente diferente. E eu ouço muitas mulheres me perguntando como se firmar com Deus, como você tem forças para ir na igreja, como você tem forças para continuar com Deus, porque problemas todos nós temos. Financeiros, emocionais, todas nós temos. Nós estamos aqui, mas a nossa conta no banco não está com milhões. E mesmo assim a gente consegue ser feliz, né? Então, como se firmar com Deus nos tempos de hoje? Nos tempos que são tão fáceis, né? É tão fácil a pessoa se desvirtuar. A internet está aí mostrando tanta coisa na nossa cara, né? Então, o quanto é difícil se firmar com Deus. E elas me fazem essa pergunta. Como você consegue continuar com Deus, se firmar em Deus? Qual é a sua base, a sua estrutura para isso? Primeiramente, eu sempre digo assim, primeiro de tudo, você tem que ter uma posição. Né? Você decidiu, vou caminhar, né? Beleza. A segunda, você tem que ver o lugar que você está. Né? Porque hoje, glória a Deus, tem centenas, né, de casas de orações, muitas, né? Mas você precisa se familiarizar com uma. Né? E nessa casa, você precisa ter um pastor e uma pastora.
né, que te ajude. Porque nós bem sabemos que o inimigo ele luta contra nós o tempo todo. É uma luta infindável, né? Então, por ter essa guerra espiritual, é necessário também ter pastores posicionados. Posicionados no quê? Na oração, no jejum, a favor dessas vidas, para que elas permaneçam. E como que elas vão permanecer? Escolhendo bem as pessoas, escolhendo bem com quem ela vai caminhar, né? E tendo o foco, tendo a certeza de que o Senhor é Ele que nos fortalece. Nós não vamos nos firmar por nossas forças. Não tem que esperar o dia certo, né? Não. É levantar aí. Você tem que pegar aí, é posição. Posição. Eu me posicionei. Tá difícil, não, mas eu vou mesmo assim. Eu tô com uma dor de cabeça, hoje eu não vou. Não, mas é aí que você tem que ir. Porque lá você vai ser curado. Às vezes é aquele dia que Deus vai falar com você. Às vezes é aquele dia que Deus vai operar um milagre e aí você deixa de ir por causa de uma dorzinha de cabeça. Exato. E a permanência, Jéssica, está justamente nisso daí. Em você estar frequentando, sim, cultos de adoração a Deus no templo. Né? Não existe eu sirvo a Deus em casa. Não tem como. Verdade. Isso é muito difícil. A gente se tira por nós, que estamos ali todos os dias de culto, tudo que tem, né, a programação da igreja, nós estamos. Um vacilo que nós damos, a gente não quer ir. Aí fica difícil depois para voltar à rotina, né? Para ir sempre. Né? Aí a gente já procrastina, começa uma coisa, para e assim, e vai desencadeando muitas coisas. Né? Então, o que nós precisamos fazer? O meu conselho é vocês terem constância. Quando você tem constância no Senhor, é Ele que vai te fortalecer, é Ele que vai te impulsionar. É Ele que vai falar, olha, vamos que eu estou com você. E você vai conseguir. Amém. Né? Tem um assunto que não está nem na minha pauta, mas eu lembrei agora e eu queria muito tocar nesse assunto. Eu vejo que nós mulheres, principalmente as mensagens que eu recebo, são de mulheres com relacionamentos abusivos, relacionamentos com dependência emocional. E eu sempre falo hoje que eu entendi o que é o amor de Cristo na minha vida. Porque eu sempre fui dependente emocionalmente. Em todos os meus relacionamentos, em amizades, eu sempre fui dependente emocional. E eu creio que tem muitas mulheres assistindo hoje que são assim, que permanecem em relacionamentos por causa da dependência emocional, porque ainda não sentiram o amor de Deus sobre a vida delas. E hoje, muitas pessoas me perguntam, você não sente falta de um relacionamento? Você não sente falta de um companheiro? Não, porque eu sinto o amor de Cristo em mim. Eu consigo me olhar no espelho e sentir o amor de Deus em mim. É algo difícil de explicar, mas quando a gente sente, parece que é fácil, né? Eu sinto hoje um amor de Deus em mim. Tanto que muitas pessoas me veem hoje e falam, você está com um brilho diferente. Isso é o amor de Deus. Mas tem muitas mulheres que ainda não conseguem se desligar disso, né? Não conseguem quebrar essa cadeia, né? Essa dependência emocional. O que a pastora tem a dizer sobre isso? Se você tem alguma experiência sobre isso, o que a pastora tem a dizer sobre dependência emocional, como quebrar essa maldição, se a gente pode chamar de maldição, né? Sim, é uma maldição, né? E da onde que vem tudo? A dependência de amor de alguém, de atenção, de carinho de alguém, ela não começa do nada, ela tem uma raiz, né? E essa raiz, ela já começa lá no ventre, né? A partir já do momento que a própria mãe que está gerando, né, ou o pai, né, já não aceita aquela criança. Né? Então, assim, ela já sente. Se você for fazer uma ultrassom, você vai ver, né, tipo, o pai conversando e a criança sorrindo. Não vem? Mexendo, né? Toda vez que o pai fala, se mexe. Entendeu? Então, ele tem uma alma. É uma alma vivente. Então, já vem daí. E aí ela vai crescendo. E conforme ela vai crescendo, então é onde que nós entramos naquele assunto dos filhos, né? Então, aonde que vem a dependência emocional? Já daí. Porque não se tem dentro de casa. Ela já cresceu nesse ambiente, querendo ser aceita, porque o pai não dá atenção, a mãe não dá atenção, né? Um patrão não dá atenção, o fulano não dá atenção. Então, ela cresceu nesse vício, né, emocional, nesse vício de alguém aceitar, de alguém ter que amar, de alguém ter que se importar. Né? E quando ela conhece, eu sempre falo, Jéssica, que quem conhece verdadeiramente a Cristo Jesus não depende de amor de ninguém. Quando você sabe o amor que foi pregado na cruz por você, O tamanho dele, né? A grandeza dele. não tem no mundo, nem de um pai e de uma mãe. Não, Não, negativo. muito difícil.
Então, assim, e eu oriento, sabe, a procurar ajuda, principalmente de homens e mulheres de Deus, que vai ter uma palavra, vai ter uma imposição de mãos, que é muito importante. Paulo nos orienta em suas cartas, né, a impor as mãos sobre as pessoas e orar mesmo. Não é só para elas serem curadas, né, fisicamente. Porque não adianta o coxo andar, o aleijado andar, mas dentro dele ainda está ferido. Sim. Né? As feridas emocionais precisam ser curadas. Até porque a dependência emocional, a depressão, tudo isso são doenças da alma, né? Da alma, que é onde está armazenado todos os nossos sentimentos. É a nossa alma. Uma alma adoecida é um corpo adoecido. Né? Uma alma que está cheia de traumas, cheia de dores, falta de perdão, é uma pessoa doente, é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa que vive em médicos. Né? Você vai lá, na conta dela da farmácia, ela gasta horrores. Né? Eu conheço pessoas que gastam mais de R$1.000. Nossa, meu Deus. Mas por quê? Está querendo curar uma dor, né? Que acha que é física, Sim, mas é da interna. alma. Às vezes se olha no espelho, eu já senti muito isso. Se olhar no espelho, por mais que você tá linda, os cabelos lindos, a melhor maquiagem e tudo mais, você se achar feia. Exato. Não conseguir se amar, se gostar. E se a gente não se gosta, não tem como outra pessoa gostar da gente. Que a gente vai querer receber aquilo que a gente já tá pensando na nossa mente que a gente merece. E é verdade, né? Primeiramente, você tem que se valorizar. Eu mesma eu falo por mim, meninas, porque eu sempre fui uma pessoa assim, a minha infância, né? Eu fui muito solitária, né? Agora não dá para contar, mas uma outra oportunidade eu vou contar para vocês, né? O meu testemunho, porque ele é grande, mas a infância foi muito solitária, tanto, né, de irmãos, mãe, principalmente mãe, né, que é uma figura tão importante para a mulher, né, que é a mãe, né. Então, o que aconteceu? É que eu cresci com muitas coisas, muitos traumas, e um deles que mais me afetava, Jéssica, era o complexo. Né, eu achava assim, na minha mente, nossa, todo mundo era legal, todo mundo era importante, sabe? Mas eu não. Eu poderia colocar a melhor roupa, eu poderia estar nos melhores lugares, mas o complexo estava me destruindo. Se sente inferior. Né? Inferior. E isso é triste. Isso é triste. Porque uma pessoa que tem esse complexo de inferioridade, ela se incomoda com a alegria do outro. Eu me incomodava com a alegria das pessoas. Não é nem inveja, né? Não, não é inveja. Incômodo É mesmo incômodo. de doer, né? Tipo assim, como? É. Por quê? Ela é assim, por que ele é assim, eu não. Entende? Então, quando o Senhor ele me libertou, ele me curou, eu falei, meu Deus, que maravilhoso eu poder olhar no espelho e ver o Senhor em mim. Porque nós somos a imagem dele, né? O brilho dele, né? Então, nós somos lindos, nós somos perfeitos, né? Nós somos a imagem do eterno. Olha que presente lindo que Jesus nos deu. Então, assim, quando eu oro para cada uma de vocês, para que vocês sejam libertas, sabe, desse espírito de escassez emocional, sabe, esse espírito de prisão, para que você não dependa de ninguém para ser aprovado, para ser aceito, que você não faça coisas ruins para ser aceita. Né? Se submeter, né? Né? Como você estava dizendo a respeito de relacionamentos, né? Que você não seja refém de relacionamentos abusivos. Né? Eu sou uma pessoa assim que... Eu sou totalmente contra o divórcio, gente, tá? Eu não sou a favor, mas com uma exceção. Qual é essa exceção, pastor? A exceção é você estar num relacionamento abusivo. A pessoa te humilha de todas as formas. Ela é narcisista. Ela te agride. A agressão é a pior coisa. Não. A agressão começou no relacionamento, minha filha, você já tem que ir embora. Porque eu sempre digo, Jéssica, quem bate, mata. E eu posso falar isso com propriedade. Entendeu? Para a glória de Deus, eu, graças ao Senhor Jesus, nunca vivi isso no meu casamento, né? Mas era palavras, né? As palavras doem, né? Então, assim, e você busca ajuda onde você confia. Busque ajuda em pastores, busque ajuda em psicólogos, que eu não sou contra.
Mas se de tudo você vê que de fato não tem como, não está mudando, o negócio está piorando, O risco, a vida, vai né? embora. Porque a vida é mais preciosa. Nós estávamos falando até sobre isso ontem no nosso café, Isso. a respeito de o que eu até ia falar dessa pauta, a pastora já entrou, a respeito do divórcio. E tem muitos casamentos que Deus pode restaurar. Com certeza, que é promessa de Deus, né? Que às vezes Sim. tem esses momentos, às vezes, de se desviar e depois. Tem muitos casamentos. Mas quando entra a agressão, o perigo, né? Quando o diabo entra com essa força toda, mulheres se resguardem. Né? Eu sei que é muito difícil a gente falar isso, até porque eu vivi muitos anos em um casamento assim. E a gente tem muito medo, né, de sair, a gente tem muito medo de acontecer algo maior. E a gente não sabe se a gente sai, se a gente fica. E tem a parte da dependência emocional, que a gente acha que isso é o que a gente merece. A gente acha que isso é amor. Não, tá me batendo, mas ele tá me fazendo um carinho depois. Daqui a pouco ele me dá uma rosa. Daqui a pouco ele me dá uma flor. Não, ele me bate hoje, mas amanhã ele pede perdão, chora. E a gente vai ficando nesse ciclo vicioso achando que isso é amor. Não, mas a gente vai na igreja, busca isso e aquilo. Mas tem momentos, sim, em que a gente tem que se resguardar, né? Em que o Senhor mesmo nos dá força pra gente sair disso. Então, que você tenha, né, líderes espirituais, né, assim como eu tive a minha pastora, para te aconselhar em relação a isso, né, pastora? Sim, e não só você, eu já aconselhei outras mulheres. Sim. Sabe, que chegaram a mim, assim, com quadros terríveis. Assim, a própria criança do casal fazer terapia. Uma criança de 7 anos, 6 anos. Porque o pai não aceita. Porque o pai bate, o pai esmurra a mãe na frente. E a criança ficou com problemas psicológicos. Isso afeta toda a família, né? É destrutível. Mas foi imposto, lógico, por muitos anos. Ah, você casou, então você vai morrer com essa pessoa. E é o que a gente mais vê hoje em Vê dia. mulheres morrendo. Mulheres morrendo. E eu estava até lendo esses dias que muitas delas, a maioria, são evangélicas. Isso é mais triste ainda. É mais triste. São evangélicas. Por manter um relacionamento a todo custo. Né? Por causa que eu vou na igreja e eu tenho que fingir que tá tudo bem e ficar persistir naquilo e perderem as suas vidas. E tipo assim, né? E ficar naquela que, o Senhor vai mudar. Queridos, o Senhor muda, como mudou o meu casamento, como mudou meu esposo, como mudou a minha vida. Só que a mudança, ela só vai acontecer quando eu permitir. E nem todo mundo está disposto a mudar. Porque Deus não toma ninguém à força, né? Não, de jeito nenhum. Então você já fez campanha, você já fez oração, já jejuou, já está não sei quantos anos de casamento. E continua, e você percebeu que piora, você está esperando o quê? Está esperando teu filho ficar sem mãe? Isso é muito sério. Então é sério, é muito sério. Né? É como eu disse aqui, eu volto a dizer que eu não sou a favor daquelas mulheres mimimi. Né? Porque o marido ficou nervoso porque não limpou a casa. Não tem jeito mais. Jogou a toalha em cima da cama. A toalha molhada em cima da cama, não lava a louça. Isso é convivência. É duas pessoas diferentes, né? No mesmo teto. Você não vai querer voltar para casa da sua mãe por causa do teu pai por causa disso. Eu vou largar. Não, isso não é motivo. Porque tem muitos homens bons, Jéssica. Tem muitos homens bons. Né? E aí é o contrário, né? Tem algumas que são narcisistas. Né? Então, isso vale para os dois lados, né? Os dois lados. Isso vale, a gente não está aqui protegendo também só as mulheres. Não, né? Os dois lados. Porque eu conheço já os dois lados, né? Já chegou vários casos até nós que eu falei assim, meu Deus, como assim, né? Mas existem, né? Então, assim, nesse caso, não. Nesse caso, a gente tem que fazer uma terapia de casais, a gente tem que sentar, a gente tem que orar junto, tem que ter um propósito, né? E o Senhor vai restaurar. Amém. Mas passou para agressão, aí é complicado. E isso interfere muito também na vida da mulher, que a gente falou da dependência emocional, da depressão, porque a gente vê muitos lares hoje destruídos por causa do casamento, né? Por causa dessa relação de homem e mulher. Às vezes da mulher e do homem não ter tido esse acompanhamento espiritual dos pais, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e aí vai continuando essa maldição. Né, do pai ser tratado, a mãe ser tratada de um jeito, aí o filho também leva isso para o relacionamento e vai levando para as gerações. Exatamente. E vai passando. Aí vai ser mais um casamento mesmo destruído, infelizmente. Por isso a importância, principalmente de nós mulheres, até nós estávamos falando ontem a respeito do cuidado que Deus tem com a mulher, que é diferente, né? O tratado dele com a gente. É diferente. Né? O jeito dele com a gente, o tratado dele com a mulher é muito diferente. Por isso que Deus colocou esse propósito no meu coração, com mulheres. Porque Deus tratando a mulher, ele consegue chegar na família inteira.
né? A mulher, ela tem um jeito dela lidar com as coisas, né? A gente tem um jeito, não só sentimental, mas também com Deus, né? De lidar com as coisas, de cuidar da casa. Então, Deus tratando com a mulher, ele consegue chegar no marido, ele consegue chegar nos filhos, porque mesmo que incondicionalmente, os homens sempre falam que eles mandam na casa, né? Mas todo mundo sabe que é a gente. Todo mundo sabe que é a gente. Então, a mulher, ela estando ali conduzida na palavra de Deus, com o Espírito Santo, ela consegue chegar também no marido, nos filhos, né? Com certeza. É o que o provérbio nos ensina, né? De ter uma mulher sábia, ela vai edificar, né? Ela vai trazer, né, a palavra, ela vai trazer a direção, ela vai ter a sensibilidade. Eu falo que a mulher, ela é sensível, né? A mulher, ela tem uma perspectiva muito rápida, né, do que o homem. Sim. Então, por isso que ela tem essa facilidade, né, de trazer, de sentar, dialogar, né? Então, por que agora nós entramos num assunto já, né, da mulher ter o posicionamento dela também, né? Isso. Não é ser uma mulher rixosa, né? Uma mulher chata, misericórdia, ninguém merece também. Verdade. Tem os altos e baixos, né? Então, a gente precisa ter o equilíbrio do Espírito Santo. Né? Eu mesmo sou uma pessoa que antigamente eu era muito mais calma, hoje eu já sou mais sanguinária, sabe? Eu sou mais... Mas o Espírito, quando dá aquela explosão por dentro, ele já vem. Fala, Raquel, é você. Calma aí. Ou é meu Espírito? Segura. Então, ele mesmo vem falando. Então, por isso que é muito bom a gente ter a conversa, o diálogo com o Senhor. E sempre falar para ele, Senhor, me ajuda, me orienta. Não permita que eu exploda à toa, que eu não seja sábia, não só com o esposo, não. Não é só para as mulheres casadas que nós estamos falando, né? Tem as mães solos também, que têm os seus filhos, que é ainda mais difícil, eu falo por mim, né? O quanto é difícil que a gente tem que ter a figura paterna e a materna, né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. No meu caso, eu tenho um filho e uma filha. Então, as pessoas falam para mim, o seu filho precisa de uma figura paterna, o seu filho precisa de uma direção paterna, né? Eu tenho meu pai, que graças a Deus me ajuda muito, mas para nós é muito mais difícil. A gente tem que ter um controle emocional muito, muito grande. Tanto que de uns tempos pra cá eu tenho aprendido muito essa parte de paciência com Deus, né? Meus filhos às vezes até acham estranho, falam, mãe, nossa, é você mesmo? Hoje você não gritou, hoje você não... Porque é um teste de paciência, né? Nós precisamos passar isso pra eles. Porque eu já vim de relacionamentos em que tudo era gritaria, né? Espancamento, joga tudo pro alto e quebra tudo. Então hoje eu preciso passar pros meus filhos que a vida não é assim. Que o relacionamento não é assim. Então, nós, mães solos, nós também temos um peso muito grande nisso, né? A importância de ter Deus centralizado na nossa vida para a criação dos nossos filhos. Exatamente. Exatamente. Eu falo que a criação de uma mãe solo é muito terrível. É desafiador demais. Porque ela tem que se desdobrar. E não é só dar atenção, né? Mas é um todo. É a alimentação, é o vestir, é a educação. Então, ela tem que se virar. Então, é difícil. Então, nesse processo é onde que nós temos que tomar muito cuidado. Né? Você que é mãe solo, tomar cuidado para os nervos, né? O nervosismo ali, não fazer você se afastar dos seus filhos. Né? Eu quero até contar um testemunho que aconteceu comigo. Sim. Esses dias. E a filha dessa moça, ela postou um vídeo lá no TikTok. E no vídeo tinha uma música secular. E essa música, ela era oferecida a uma outra entidade, né? E aí eu fui falar para ela, né? Ensinar ela. E trouxe, né, a tradução da letra, né? Tudo. Ela ficou espantada. Só que aí na hora que ela falou comigo, ela já se alterou e falou assim, na hora que eu chegar em casa, ela me paga. Já brava, né? Porque eu tinha orientado ela. E eu disse a ela, eu falei assim, olha, se você relar a mão nela, eu nunca mais te falo nada. Falei isso para ela. Porque filho não é agressão. Filho é conversar. O mundo é o melhor amigo do seu filho. Só que o mundo vai destruir seu filho. E ele vai passar a mão na cabeça, né? Eu sempre digo, Jéssica, que os melhores amigos precisam ser os pais. Por que tem tantos jovens se matando, tantos jovens se perdendo em drogas, se vendendo em prostituições? Porque não tem um amor. Então, ou seja, aquilo que você não dá na tua casa,
que é a atenção, o afeto, o amor. O mundo dá. Só que o mundo dá de uma forma terrível. Né? Ele pede de volta depois. Destrói. Né? Destrói. Aí o pai e a mãe vai querer corrigir algo e já é tarde. Então, você que está nessa condição, ore ao Senhor, peça ao Senhor, para que todas as palavras, para que tudo que você disse, você falou, seja quebrada no mundo espiritual, para que o teu filho possa voltar. E ele vai voltar, ela vai voltar, porque a oração de uma mãe ela é poderosa. Nossa, minha mãe que eu diga. Né? Então, assim, ela é poderosa. Né? E um coração contrito, arrependido, o Senhor não rejeita. Verdade. Né? Então, é só se alinhar e vai dar tudo certo. E é o que nós falamos sobre o abuso, né? Como a pastora falou, tem muitas mulheres com 60, 70 anos ainda sofrendo com isso. E que às vezes não contaram pra ninguém, passaram a vida inteira e não contaram pra ninguém. Porque não tem esse aconselhamento dos pais, não tem essa intimidade com a mãe, às vezes, de poder falar, fica com medo. Exato. E passam por isso a vida inteira, né? Eu só consegui falar, eu já tinha 19 anos. Então, assim, é muito tempo você convivendo com aquilo dentro de você. E depois, a hora que você fala, você vai sofrer aquilo tudo de novo. Né? Então, por isso que é a importância dos pais terem esse convívio, esse aconselhamento com os filhos. Principalmente as mães solos, como eu falo, né? Porque às vezes tem filhos, crianças pequenas passando por isso e os pais não sabem. Não é? E passam pela vida inteira com isso, levam isso às vezes para o caixão e ninguém fica sabendo. E criam um distúrbio emocional muito grande a vida inteira, né? Por causa disso. A vida inteira, a vida inteira. E é que nem e você estava falando a respeito, né, do cuidado, né, dos pais, da mãe, com os filhos e o conversar. E nós estamos vivendo numa época onde a pedofilia ela está a nível hard, infelizmente. Só que ela sempre existiu, desde a antiguidade, sempre teve. Sim. Né? Só que antigamente, na minha época, se eu falasse algo, eu iria ser culpada. Como foi o que aconteceu. Eu, com 9 anos, fui culpada. Né? Mas por quê? Faltava entendimento naquela época. Né? Os pais tinham medo, né, de tomar uma decisão, de ir numa delegacia, de denunciar. E hoje não é diferente. Hoje continua o mesmo medo, o mesmo receio, só que nas crianças. Mas por quê? Porque a mãe não é amiga. O pai não é amigo. E por que eu estou dizendo isso? Antes de eu vir para cá, Jéssica, é tão interessante que o Senhor me trouxe algo que aconteceu com uma pessoa que veio me procurar. E ela relatou algo que aconteceu com a netinha dela. E só não aconteceu o pior, por quê? Porque essa avó sempre foi amiga da neta. Então, ela sempre deixou muito claro para a neta, olha, quando alguém te tocar, quando alguém falar alguma coisa, seja quem for, seja seu vovô, seja seu tio, seja seu irmão, quem for, você vai chegar na vovó e vai falar. Não tenha medo, porque eles vão falar para você, não me contar. Olha. Só que isso, essa avó vem falando desde quando ela é pequenininha. Entende? Aos 8 anos de idade, a menina passa por um processo. Né? Ela passa por um abuso ali, né? De um homem muito mais velho, um senhor de idade. E ela conta para a avó dela. Ela falou, olha, fulano fez isso. Olha a importância do diálogo, né? Aí, Jéssica, onde que eu entro naquele detalhe? E se essa criança não tivesse esse diálogo com essa avó? Ela não iria falar. Não. Porque a primeira coisa que ele me coloca na mente de uma criança é o medo. Se você falar, você vai apanhar. Entende? Isso. Ela já tem medo. Já é automático isso. E é algo tão devastador que essa criança, ela teve que fazer terapia ainda. Mesmo a avó com todo o suporte, com toda a ajuda, com todo o carinho, a criança teve que passar. Isso vai pro resto da vida pra mente, né? Você entendeu? Então, assim, é muito sério. É a convivência, né, a amizade do pai, da mãe com os filhos é primordial. O diálogo Evita. para evitar e Deus também no centro da casa para depois esse trauma não virar um distúrbio, Uma maldição. uma maldição, uma rebeldia. Olha a importância, né, de tudo isso. É um casamento, né? Tanto do diálogo quanto com Deus. Porque muitas pessoas às vezes me perguntam como você não deixou tudo isso virar uma depressão, né? Você se matar, você se perder, você ficar com raiva dos homens, né? Mudar o seu desejo sexual, alguma coisa assim. Como? É Deus.
É Porque é ele que não deixa a gente ficar louca. É ele. Essa é a palavra. Ele não deixa a gente ficar louca. A Literalmente. gente pensa, mas são segundos, como a gente falou ontem, a gente não deixa levar pro coração. Né? A gente não deixa doer, a gente não deixa que isso nos destrua. A gente usa isso como testemunho, como base hoje para curar outras mulheres que passaram pela mesma situação. Exatamente, exatamente. Então, isso é muito importante, muito mesmo. E uma pergunta que a Jéssica falou até a respeito, né, de perdão. E muitas pessoas perguntam, né, como eu sei que eu perdoei? Nossa, é verdade. Aí, às vezes você pergunta para a pessoa, né, eu já fiz muito isso, né, até como teste, né. Ah, você perdoou fulano? Perdoei. Mas e se você fosse para você conviver com fulano? Ah, não, mas aí perdoar é uma coisa. Agora, ficar perto de mim é outra. Isso não é perdão. Então, não é perdão. E foi o que a pastora falou ontem, né? Se a pessoa que fez o ato, se ela se arrepender de todo o coração, ela é perdoada. E ela é salva. Agora, se você não perdoar, você vai pro inferno. É desse jeito. Você que foi agredido. Você que passou pelo negócio. E se não perdoar. Exato. Porque o perdão não é para a pessoa, é para você. Isso. Não é para a pessoa ser liberta, é para você ser liberta. É a paz, né? Que a gente falou no início. Exato. Né? Então, eu sempre falo, você precisa perdoar. Porque hoje, eu falo do meu testemunho abertamente, claramente. Tenho contato, né, com o agressor da época. Normal, eu oro pela vida dele. Eu clamo para que Jesus alcance a vida dele, porque é uma alma. Sim. Precisa de Jesus. Assim como eu também. Mas qual a diferença dele comigo que estou mentindo? Qual a diferença dele comigo que estou usurpando? Que não existe pecadinho, pecadão aos olhos de Deus, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma O coisa. que assassinou e o que roubou uma caneta, o A pecadão mesma mesmo. coisa. Se você não se arrepender, né, o Senhor não tem como fazer nada. Então é importante. E o caminho do perdão é a graça. É você viver a graça. E tem perdão para todos nós. Todos. Né? Quando Jesus ele morreu ali na cruz, foi para todos nós, não foi para alguns. Tanto que o ladrão estava do lado dele, na cruz. No último suspiro, ele foi perdoado. Jesus falou para ele, ainda hoje estarás comigo. Então, você já pensou ouvir isso, né? Ai, que coisa mais Ainda maravilhosa. hoje estarás Oh, comigo Senhor. no paraíso. E ela, nem imagino o que ele teria feito. Fala ladrão, mas eu imagino que ele deve ter feito muita coisa Com errada, né? certeza. Muita coisa errada. Mas para você ver, era um ladrão, né, que reconheceu a Jesus. Porém, os outros não reconheceram. Né? Então, é maravilhoso vocês reconhecerem quem é Jesus. Né? Quem é Jesus para nós. E tem muita gente nos assistindo que eu acho que às vezes pensa assim, mas eu já fiz tanta coisa errada. Né? Eu tenho vergonha de ir para a igreja, eu tenho vergonha de falar com Deus, eu tenho vergonha, às vezes ninguém sabe o que a pessoa fez, mas ela se sente envergonhada e às vezes não volta para Cristo porque tem vergonha. E é isso que Cristo quer, que ela volte para que Ele perdoe, né? Exatamente. Muitas pessoas não voltam por isso mesmo, por ela não se perdoar. Né? Jesus já perdoou, mas ela não se perdoa. Mas ela não se perdoa. Ela se coloca naquela posição de que não é merecedora da misericórdia. Né? Então, assim, eu falo que quando houve a minha queda lá em 2012, ainda ontem eu estava até contando para a Jéssica que eu nunca me importei por conta do meu esposo, por conta do pastor da época, por conta da igreja, dos irmãos da igreja. Eu nunca me importei. O que doía na minha alma, no meu espírito, era o que eu tinha feito contra Deus. Porque a gente sabe que Ele está 24 horas olhando a gente, né? E Ele não tem nada a ver com isso. Não. Ele não tem nada a ver com as nossas escolhas erradas. Né? Porque Ele direciona o caminho. Sim. Ele fala. Mas muitas vezes, por causa da nossa soberba, nosso orgulho, nós passamos por desertos terríveis. Sim. Ele quer fazer com que nós não passemos por ali, mas por nós não ouvir Ele, nós passamos. E tem muitas mulheres que às vezes falam assim, mas aconteceu um monte de coisa, eu já pedi perdão para Deus, me arrependi, Jesus perdoou, mas eu continuo passando por momentos difíceis. Porque o perdão, ele não elimina a consequência. Não. Todo pecado tem uma consequência. Todo É a mesma pecado. coisa se a pessoa for lá matar, roubar, ela vai ser presa, ela vai ter que cumprir o tempo de prisão. Por mais que ela se arrependa e aceite Jesus lá dentro, ela vai ter que cumprir. Tem a consequência, né? Por isso que a gente tem que pensar muito bem antes de fazer as coisas. Jesus perdoa, Jesus cura, com certeza. lindo. Mas tem a consequência do Mas tem pecado. consequência.
Das decisões. E todos nós iremos colher essas consequências, não tem para onde correr, né? Então a gente precisa mesmo estar sempre ali alinhados com o Senhor. E eu aconselho vocês que estão afastados a voltar o mais rápido possível. E não importa o que você fez há 1 minuto atrás. Não importa o que você fez há meia hora atrás. Jesus está nos chamando. Jesus está te chamando de volta. Amém. Ele não vai se escandalizar com você. Mas Ele quer te perdoar, Ele quer te limpar. Né? Então, o que queima no meu espírito hoje, Jéssica, é dizer isso. Né? Mulheres, voltem enquanto é tempo. Há um lugar preparado para você. Né? E esse lugar o Senhor está te esperando. Eu não sou diferente, a Jéssica não é diferente. Todos nós somos iguais. E o amor dele é igual para com todos. Então, E o que nós mais queremos é que elas possam sentir esse amor que a gente sente hoje, né? essa é a Esse nossa oração. diferencial. De olhar, eu mesmo, às vezes eu oro, estou orando aqui no estúdio e tudo mais, até por esse projeto. E quando eu começo a orar por mulheres, sabe, o meu coração dói de saber que muitas mulheres hoje estão sentindo o que eu já senti um dia. Né? Essa dor, esse medo, essa dependência emocional, esse negócio de se olhar no espelho, se achar feia, de complexo de inferioridade, sabe? O meu coração dói, eu choro, dói de saber que tem mulheres passando por isso, sozinhas. Muitas. Sozinhas. Então, esse foi acho que essa foi a intenção de Deus, de brotar isso no meu coração. Né? Para que mulheres sejam alcançadas através de histórias como a minha, como a sua, né? Como de outras mulheres que vão passar por aqui. Em nome de Jesus, esse é o foco, esse é o reino de Deus. Né? Sendo estabelecido mesmo. Que através das nossas dores lá atrás, né, outras sejam curadas aqui. Amém. E só pode curar, como você disse. É. Quem já está curado. Só pode curar quem já foi curado. Porque quem está ferido vai ferir, né? E nós estamos aqui para ministrar a cura sobre vocês, para que vocês sejam também, né, resgatadas, né, pelo amor e pelo cuidado de Jesus. Amém. Gente, que papo maravilhoso que é uma água, pastora. Nós fomos abençoadas até mesmo, olha como Deus é maravilhoso, né? Que nós fomos abençoadas até com as nossas canecas personalizadas do nosso podcast Mulheres de Fé, a Jaqueline. E ontem mesmo, quando eu recebi essas canecas, eu sentei ali, eu chorei tanto, parece uma criança chorando. Um amigo meu esses dias falou assim, Jéssica, você está gerando um filho. E é realmente essa a alegria que eu senti. Sabe, quando eu comecei a ver a concretização desse projeto, né, a personalização do logo e tudo mais, é como se realmente eu tivesse pegado um teste positivo na minha mão, de saber que aqui vai se gerar, né, um projeto onde irão ser alcançadas muitas mulheres. E isso é muito bom porque está se formando uma geração de mulheres agora que vão impactar gerações, que vão, se nós chegarmos às próximas gerações, se Deus não vier antes, né, mas eu acredito que muitas mulheres hoje que serão alcançadas por Deus irão gerar filhos diferentes, né? Irão gerar lares diferentes, né? E esse é o intuito de cada pessoa que eu convidar por aqui, de cada mulher que eu convidar por aqui, e essa já é sua, meu pastora. Esse daí já é o seu o seu presente. Cada entrevistada que passar por aqui vai levar o nosso mimo das nossas canecas, e eu indico você já a dar o seu like, curte, compartilha, porque vai ser muito importante, né, para chegar até outras vidas. Se tem uma mulher que você acha interessante, que pode ouvir essa palavra, que seja edificante para a vida dela, compartilha esse vídeo para ela. Se inscreve também no canal, porque vai ser muito importante para a gente conseguir alcançar outras vidas, né, pastora? Com certeza. E a pastora Raquel é do Ministério Maranata, né, do ministério que eu faço parte, que foi muito importante na minha vida, sempre falo para vocês. E nós estamos agora numa grande construção, né, pastora? Estamos. Fala um pouquinho pra gente dessa construção. O pessoal já sabe, né? É aqui em Guariba, né? Qual o bairro que é? É aqui em Guariba, fica localizado ali no bairro Luiz Carlos Santim, próximo à Coab 1, entre a Avenida Ribeirão Preto, com a Carmela, né? Inácio Caseri. E ali é um sonho também, né? Que foi gerado, ele está tomando forma já. Já está com alguns meses o filho, né? Já está com alguns meses, aquele ali. Aquele projeto já está com uns meses já, assim, grandioso. E já está levantada. É uma igreja que vai comportar de 350 a 400 pessoas. Então, assim, é um lugar onde o Senhor ele tem já levantado muitas pessoas, principalmente para dizer, olha, eu só estou esperando terminar. Eu também já ouvi falar, bastante gente que mora por ali fala, assim que fica pronto,
eu vou congregar aqui. Então, é também um projeto para o reino, né? É para o reino. Né? Tudo que nós estamos fazendo é para o reino. Né? Até que ele venha. E Jesus, ele está acelerando o relógio, porque ele está voltando. Né? Essa obra, o tamanho que ela é e a proporção que ela já está, a olhos não era para ter acontecido, mas há uma aceleração. Né? O relógio do Senhor está correndo. Sim. Então, assim, tem muita gente para ser alcançada. Amém. Né? Por isso que esse projeto ele está indo tão rápido. E eu tenho uma fé genuína que antes do final do ano ela já está pronta, né? Com acabamento e tudo. Amém. Né? E só manifestando o reino para a glória de Deus. Amém. Aqui pelo canal também de vez em quando eu vou postar alguma coisa para vocês, como está o andamento lá da construção. Se vocês quiserem saber também mais a respeito da construção da igreja, se quiser ser um patrocinador também, eu vou deixar aqui no Instagram da igreja para vocês, né, pastor? Se você estiver passando ali pelo bairro também, passe por lá, tire uma foto, marque a igreja, né? Fale para os seus amigos também. Se você é do bairro também, logo, logo vai ter um Ministério Maranata ali pertinho de você, para a gente congregar Ai, em todos nome de juntos. Jesus. Pastora, eu agradeço pela sua presença. Eu creio que, como nós já falamos, essa é a geração de um filho, né, que vai impactar muitas vidas através da palavra de Deus, através dos nossos testemunhos, através da história de tantas mulheres, né, que às vezes a gente acha que são invencíveis, são mulheres maravilhas, mas que passaram também por muitos problemas e hoje estão aqui para contar para nós que Deus, Ele cura, Ele faz, basta nós nos posicionarmos, né? Exatamente. E eu quero deixar um texto para vocês, que foi no início da minha conversão. E hoje cedo, quando eu estava falando com o Senhor, Ele me trouxe novamente, né, esse texto, que está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 e 28, que vai nos dizer assim, ó: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são. Amém. Então eu quero deixar esse versículo para o teu espírito, para o teu coração e dizer para você que você é o improvável de Deus. Amém. 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 Então, mais uma vez, vou te pedir para curtir, compartilhar esse vídeo e nós nos vemos no próximo episódio. Podcast Mulheres de Fé. Te encontro lá.